Beleza, vamos lá. Olha, uma solda, ela parece a própria definição de força, né? A gente pega duas peças de metal e transforma em uma só. Mas e se eu disser que bem ali, escondido na estrutura do metal, podem existir perigos invisíveis? Perigos que estão só esperando para causar uma falha que pode ser catastrófica. Olhando para essa foto, a solda parece perfeita, não é? Mas aquela linha escura, bem fininha, aquilo ali é uma trinca microscópica. Foi ela que causou a falha. E para a gente entender por que isso acontece, a gente precisa dar um mergulho, investigar o que acontece com o metal no exato momento em que a solda é feita e logo depois. Essa nossa história, então, tem dois grandes vilões. De um lado, as trincas a quente, que são uma ameaça que acontece na hora. E do outro, as trincas a frio, que são tipo uma bomba relógio, podem demorar um tempão para aparecer. Vamos entender cada uma delas. Vamos começar pelo primeiro vilão, aquele que ataca no calor do momento, literalmente. A trinca quente acontece exatamente enquanto o metal líquido da poça de fusão está virando sólido. É uma falha que nasce com a própria solda. A definição é super importante aqui. É uma fratura que aparece em temperaturas altíssimas, sabe? Bem naquele momento mais vulnerável da solda, enquanto ela ainda está se ajeitando, se solidificando. E o jeito como isso acontece é muito interessante. Pensa num lago congelando. Sabe aquela última parte que congela? Ela sempre concentra as impurezas. Com a solda é bem parecido. Conforme os grãos de metal vão crescendo e se solidificando, eles empurram as impurezas, tipo enxofre e fósforo, para as bordas. Essas áreas, que aqui na imagem estão em preto, ficam líquidas por mais tempo e, por causa disso, ficam super frágeis. Então, o ponto central é esse. A gente tem uma combinação de fatores, uma composição química desfavorável, uma geometria disjunta que não deixa o metal encolher em paz e a tensão que surge naturalmente quando tudo esfria. Isso cria a tempestade perfeita. Essa tensão toda simplesmente rasga essas fronteiras que ainda estão meio líquidas e frágeis. E aí, nasce a trinca. Agora vamos para o nosso segundo vilão. E esse aqui, ele é muito mais sorrateiro. Ele não age no calor da emoção, não. Pelo contrário, ele espera, às vezes por horas ou até dias, para mostrar a sua força destrutiva. O nome técnico já entrega o jogo, né? Trinca induzida por hidrogênio. A grande diferença aqui é o fator tempo. A solda fica pronta, parece ótima, passa na primeira inspeção, mas a falha já está lá, se formando em silêncio. O mais importante sobre a trinca frio é que ela precisa de uma receita com 4 ingredientes acontecendo, todos ao mesmo tempo. Precisa ter hidrogênio por ali, tensões internas da soldagem, uma estrutura do metal que seja mais frágil e uma temperatura já bem mais baixa. Nenhum desses fatores sozinho causa o problema. Precisa de todos eles juntos. Mas de onde vem esse tal de hidrogênio? Basicamente, de um inimigo invisível, a umidade. Ela pode estar em todo lugar, no revestimento do eletrodo, na superfície da peça em forma de ferrugem, óleo ou simplesmente na umidade do ar. E esse gráfico aqui mostra o mecanismo de um jeito brilhante. Quando a solda está líquida, lá em alta temperatura, ela consegue dissolver uma quantidade enorme de hidrogênio. Mas olha só o que acontece com a capacidade de reter hidrogênio, a solubilidade, quando a temperatura cai bruscamente. O metal vira sólido e não consegue mais segurar todo aquele hidrogênio. Ele fica preso, criando uma pressão interna gigantesca. E aqui está o mecanismo da bomba relógio. Aqueles átomos de hidrogênio, bem pequenininhos, começam a se mover, tentando escapar do metal. Só que esse processo não é instantâneo, leva tempo. E é essa fuga lenta que acaba causando a fratura horas ou até dias depois que a solda foi concluída. Ok, já conhecemos os vilões da nossa história. Mas a boa notícia é que a engenharia tem um verdadeiro arsenal de estratégias para lutar contra eles. Então, vamos passar para a defesa e ver como se faz para evitar esses problemas. A estratégia contra a trinca-frio é até que simples na teoria. A gente tem que tirar pelo menos um daqueles 4 ingredientes da receita. O foco principal é quase sempre eliminar o hidrogênio ou, no mínimo, facilitar a fuga dele, controlando bem a temperatura antes e depois de soldar. Essa tabela simplificada mostra bem por que o tempo é tão importante. Dá uma olhada em como uma parte enorme do hidrogênio sai nas primeiras 24 horas. Mas o processo continua, mais devagar, por vários dias. Isso mostra que, na inspeção de soldas, ter paciência é fundamental. E é exatamente por causa dessa fuga lenta do hidrogênio que a recomendação padrão na indústria é bem clara: esperar no mínimo 48 horas depois de soldar para fazer a inspeção final em busca de trincas a frio.
Uma peça inspecionada cedo demais pode ser uma bomba relógio que passou despercebida. E este diagrama mostra exatamente onde essas falhas invisíveis costumam aparecer. Problemas como a trinca sob o cordão, que está indicada ali pelo número 1, ou na margem da solda, como no número 2, é precisamente para evitar isso que todos aqueles procedimentos de prevenção existem. Bom, chegamos ao final da nossa história de duas trincas. O que a gente pode tirar como a principal lição sobre a ciência que existe por trás de simplesmente unir dois pedaços de metal? Aqui a gente tem um resumo final bem claro das diferenças cruciais. A trinca quente é um problema imediato de alta temperatura, causado por impurezas. Já a trinca frio é uma ameaça que vem depois, em baixa temperatura, causada pelo hidrogênio. São dois mecanismos completamente diferentes, com soluções diferentes. Isso nos leva à grande ideia por trás de tudo isso. Uma solda forte, uma solda confiável, não é obra do acaso. É o resultado de um controle científico imenso sobre a química dos materiais, sobre os ciclos de aquecimento e resfriamento e sobre o fator talvez mais complicado de todos, o tempo. Isso tudo nos faz pensar, né? Se algo que parece tão forte como uma solda é, na verdade, governado por forças invisíveis, como átomos de hidrogênio e impurezas microscópicas, que outras forças ocultas será que estão em jogo nos materiais e nas estruturas que nos cercam todos os dias?